Bueno, compartilho um brinde de chimarrão com vocês. Olha, eu particularmente me preocupo e, por que não dizer, me chateio muito com a avalanche de vídeos que continuam a correr pelas redes sociais, centrando não críticas, mas ofensas injuriosas e caluniosas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há várias injúrias e calúnias, mas eu me centrarei numa aqui. É de que dizem os abusadores da verdade e do respeito: o Lula é ladrão. Eles não dizem o presidente Lula. Eles se referem ao presidente como o Lula. Eles e elas. E nesta ofensa, nesta injúria, nesta calúnia, se incluem vários injuriadores: pastores, pastoras, padres, jornalistas, atores, atrizes, gente popular, gente do meio do povo, gente simples, trabalhadora. Um elenco de pessoas a dizer que Lula é ladrão. E dizer que uma pessoa da estatura do ocupante da presidência da República, estatura do cargo que ocupa, é gravíssimo, porque é se referir a alguém que tem tudo nas mãos para nos roubar. Em alguns vídeos parece ser claro que se referem à ladroagem do presidente Lula, conjugando o verbo roubar no passado. Ele roubou. E apesar disso se elegeu, foi diplomado e empossado presidente da República. Reclamam. Há outros que dizem que ele atualizadamente é ladrão. E não somente ele, mas os seus familiares, os seus filhos. Sem nenhuma prova, afirmam isso. Não há argumentos para provar, né, que convençam. O único argumento adotado é coroado de uma série de coisas que eu enumerarei agora. É de que ele não foi absolvido pela justiça brasileira, mas ele foi libertado por causa dos problemas da condução dos processos e as varas por onde ele foi investigado, que não eram as adequadas e as indicadas para os casos das corrupções na Petrobras, por exemplo. Bom, como eu disse, há um elenco de pessoas, tanto na dita direita, que para mim não existe. Existem golpistas, existem fascistas, existem mercado, neoliberalismo. Direita apenas é uma fachada para algumas posições mais agressivas ou mais tranquilas de quem participa desse universo neoliberal.
Também, no passado, partidos de esquerdas, inclusive um deles, que consta na sua doutrina, o marxismo, o leninismo, chegou a montar vídeos tentando provar que o presidente Lula é corrupto, é ladrão. Lembro-me de um vereador famoso, muito considerado homem honradíssimo pelas hostes dele, que chegou a fazer um discurso inflamado com documentação e tudo da tribuna da Câmara, no exercício do seu cargo de vereador, de liderança do seu partido, visto que ele era o único, mas era líder do partido na Câmara dos Vereadores. O vídeo não teve muito acesso, não teve credibilidade. Pessoas desse partido chegaram a fazer um programa de propaganda partidária sustentada pelo dinheiro público em rede de rádio e televisão, dando apoio a Sérgio Moro, dizendo que Sérgio Moro deveria contar com o direito de trabalhar tranquilo, que o governo deveria apoiá-lo. Naquela oportunidade, a presidenta Dilma era que governava o país. Então, várias pessoas de vários setores da sociedade se enfileiraram nessas acusações. Que fizeram essas acusações, fizeram muitas mentes e corações acreditar nessa injustiça, nessa injúria, nessa calúnia. E aí, os que têm como único argumento aquele que informa que o presidente Lula não foi absolvido, mas foi liberado por uma decisão vitoriosa no Supremo de que quem não era condenado não podia ser preso sem transitado todo o seu caso em julgado. O presidente Lula não tinha sido julgado nem em segunda instância, portanto não tinha que continuar preso. Por isso foi liberado eles e centenas de outras pessoas. Então esse argumento também não tem validade. Porque esse argumento desconsidera duas coisas importantes. Uma, de que quem estava na direção da Lava Jato eram Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Sérgio Moro enquanto juiz, Deltan Dallagnol e outros enquanto acusadores, promotores, procuradores da República. Não podiam ambos juntar as duas funções e trabalhar juntos com investigações, com escutas telefônicas, com aparelhos instalados nos presídios, nas celas, para descobrir o que as pessoas diziam, contavam umas para as outras enquanto presas. Além de não se poder considerar com coisa séria o próprio processo que Sérgio Moro, ele mesmo conduzia, quando isso não podia acontecer por parte do juiz, processo contratando pessoas, pressionando pessoas, comprando pessoas, constrangendo barbaramente pessoas para exercerem em função de espiãs, com gravadores amarrados na cintura, na escuta de outras pessoas, para incriminá-las e depois chantageá-las. Ou chantageá-las para depois, se não cedessem, incriminá-las. Como também a tal da festa da cueca, em hotel luxuoso em Curitiba,
com o pessoal do Tribunal da Região 4, que fez festas lá, e Sérgio Moro mandou gravar tudo para depois constranger os desembargadores e juízes de Porto Alegre a votar pela prisão do presidente Lula, pela condenação em primeira instância do presidente Lula, sem provas. Então, esses que acusam o presidente Lula de ladrão, no máximo, a que chegam é afirmar que ele não foi absolvido. Mas eles não consideram todo o processo absolutamente espúrio, sujo, violento, delinquente e marginal de toda a Lava Jato. Eles não consideram que a Lava Jato foi um instrumento dos Estados Unidos, de grandes empresas multinacionais, para quebrar as nossas empresas, inclusive treinando o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros para fazerem o que fizeram, juntamente com o apoio da mídia. Isso eles não consideram. Interessante que alguns destes abusadores da verdade, da justiça, fazendo esses vídeos gravíssimos, inclusive falando mal da intimidade pessoal do presidente Lula e da sua esposa Janja, com montagens, com ela nua. Estes não dizem que odeiam o Sérgio Moro, não falam no Sérgio Moro, não falam na Lava Jato, mas o que dizem é a partir do que fez a Lava Jato e Sérgio Moro. Então, o presidente Lula é considerado ladrão. Quando a Lava Jato virou o presidente Lula de pés para o ar, cabeça para baixo, levantou colchões na madrugada no quarto dele, quando ele vivia ainda com Dona Marisa, revisou as contas do presidente Lula, celulares, notebooks, inclusive, dos seus netos, computadores, tudo, não encontrou nada de roubo do presidente. Mas continuam a dizer que Lula é ladrão. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, que se deixaram enrolar por Deltan Dallagnol, por Sérgio Moro e por toda essa ornamentação densa, pesada e suja exercida pela Lava Jato, se arrependeram de obedecerem Vilas Boas numa tuitada ameaçando o Supremo e pressionando-o a prender o presidente Lula. Mas os abusadores do respeito, da verdade e da justiça continuam fazendo vídeos fake news para embaralhar a opinião pública. As pesquisas mostram que muitos dos que votaram em Jair Bolsonaro em 2022, hoje, migram no apoio ao presidente Lula porque se confessam enganadas, terem sido enganadas até 2022. O índice é grande. As pesquisas capturam o movimento, a migração, a dinâmica das pessoas. Mas os abusadores da justiça, da verdade e do respeito continuam fazendo vídeos para destruir a imagem deste homem público e de sua família.
o presidente Lula vem acumulando cada vez mais vitórias junto ao Congresso Nacional, junto a deputados e deputadas, em profundas negociações, em conversas, diálogos, sem ódio, sem rancor, sem vingança, sem revanchismo, buscando transformações significativas, não tão profundas como nós gostaríamos, mas significativas para o momento, como a reforma fiscal, a reforma administrativa do país, a questão dos impostos, que é um problema sério e milenar no mundo. Tem cinco séculos de problemas em nosso país. Com isso, Lula ganha cada vez mais respeito por parte dos próprios adversários, mas os caluniadores, desrespeitadores, afrontadores do respeito, da justiça e da verdade continuam a sujar a imagem deste homem público. O presidente Lula ganha cada vez mais admiração por parte da opinião pública, que cresce em prestigiamento do governo, que enfrenta problemas enormes que vêm sendo causados em nosso país desde sempre, mas principalmente do golpe de 2016 para cá e agravados pelo satânico Jair Bolsonaro, resolvendo problemas de fundo gravíssimos, como o ambiental, como habitacional, como da alimentação, como do emprego, etc, etc. Mas os abusadores do respeito, da verdade e da justiça continuam fazendo vídeos para caluniar este líder que cresce no coração do povo brasileiro. O presidente Lula é chamado hoje, conclamado, convidado a dar opinião, a fazer análise, a construir saídas para um mundo em pânico. Um mundo à beira das chamas do incêndio final do planeta. Um mundo à beira de uma guerra mundial por causa da insuportabilidade com esse modelo imperialista de um mundo unipolar para um mundo multipolar, com a criação de vários polos de entendimento entre os povos. Aí o presidente Lula é aquela voz que mais contribui com a humanidade, não é só com o povo brasileiro, gozando do prestígio e do respeito internacional, incluindo aí o Papa Francisco. Mas os abusadores não se cansam. Não se cansam de caluniar, de injuriar e de pisar na verdade, na justiça e no respeito. Então, se não há sentido, não há nada por parte do presidente Lula que indique que ele roubou alguma coisa de alguém, muito menos do povo brasileiro. Se não há nenhuma prova contra ele, e esta rede de fake news, que continua tão forte quanto antes, com barbaridades. No momento em que gravo esse vídeo, espantado com o que vi durante o dia hoje, percorrendo aqui os vários grupos no WhatsApp, eu, escandalizado, digo a vocês que este derrame de ódio pelas fake news continua.
Isto é indício de golpe. É preparação para o golpe que não deu certo no dia 8 de janeiro de 2023. Jair Bolsonaro, que vem caindo cada vez mais, e nesta afirmação não há nenhum desrespeito à justiça, nem um abuso da dignidade da pessoa dele, mas que vem afundando cada vez mais, porque o lugar dele é no fundo mesmo. Nunca deveria ocupar o cargo que ocupou indignamente na presidência da República, quando deu a primeira entrevista a respeito da sua derrota no Tribunal Superior Eleitoral, perdendo os direitos eleitorais por 8 anos, o que ele disse? O que é que Jair Bolsonaro, o satânico Jair Bolsonaro, disse? Pois é, eu fui condenado a 8 anos, mas roubar pode, né? Portanto, esta noção de roubo como uma máscara imposta a ferro e a fogo sobre o presidente Lula, ela vem daí. Ela vem destas hostes do fascismo. E estas hostes do fascismo tenta fazer crescer esta água da desonra contra o presidente Lula para minar a sua imagem, minar as suas bases. E este exercício do mal contra o presidente Lula é contra o Brasil, é contra mim, é contra nós. É absolutamente inaceitável. E isso que estas hostes do mal faz, chamando a principal autoridade do mundo hoje, que é presidente do Brasil, e dizemos isso sem nenhum favor. Isto é merecimento nosso, nós merecemos uma autoridade, uma presidência, uma liderança como esta, nesta qualidade. E precisamos de um momento como esse. Graças a Deus que Lula existe, que Lula reapareceu. Portanto, isto é inaceitável. Então nós temos que conclamar aqui aquilo que tanto prometeu o ministro Alexandre de Moraes, de judicializar a fake news, de catar cada um dos caluniadores, mentirosos, geradores do ódio e do mal. Temos que cobrar onde está o exercício dessa promessa. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, da Justiça, Segurança e Cidadania, estou preocupado com as fake news, em chamar à ordem os fake newseiros, os autores desses abusos. Não sabe que isso acontece? Essas coisas absolutamente horripilantes, o que eu vi hoje à tarde, inclusive, fazendo montagens da primeira-dama nua. É uma coisa impressionante, que é inaceitável. Isto corrói a autoridade do nosso presidente. Isto corrói a direção do nosso país, que precisa ser forte num momento como esse. Isto abala a honra de quem tem que ter honra. Isto abala o prestígio de quem merece ser prestigiado. Não importa se é pastor, pastora, bispo, ministra, apóstolo, apóstola, seja lá quem for. Esta gente tem que ser enfrentada. As redes sociais têm que ser chamadas.
chamadas à ordem, não pode permitir esse tipo de coisa. Então, para concluir, o presidente Lula não foi condenado em todos os processos em que havia encaminhamento de condenação, ele foi absolvido. O que se encontrava no Supremo Tribunal Federal não existe mais, porque lá se constatou que o Ministério Público e o juiz se juntaram para fazer golpe, fazer sujeira contra o país e para destruir as empresas nacionais. Lavajatismo criou essa situação. E é muita falta de caráter, muita falta de responsabilidade de quem faz esse tipo de calúnia sem reconhecer essas barbaridades em nosso país, sem pesquisar a verdade, sem sensibilidade para com a justiça enquanto conceito jurídico e filosófico, conceito ético. É inaceitável isto. Nós, o povo brasileiro, temos que dizer não a esse tipo de coisa. Nós, o povo brasileiro, temos que rejeitar, reagir contra tudo isso. Um país não suporta mentira, não suporta a pregação do ódio, não suporta a calúnia contra as suas autoridades. E agora nós temos autoridades no governo brasileiro, no governo federal. Precisam de respeito. Não é mais tolerável molecagem e tanta baixaria com a presidência da República e com a sua família. Abraços proféticos e revolucionários e até amanhã, quarta-feira, às 10 horas, com o programa Fala, meu povo!